Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo, o penúltimo capítulo de Aritmética da Emília de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 18. As medidas. Aqui a ilustração. A Emília bocejando. 1 quilo é igual a 1000 gramas. O que será que está acontecendo? Ela está sonhando, imaginando 1 quilo é igual a 1000 gramas. E ali ao fundo, o Visconde de Sabugosa pensando nisso também. O que será que vai acontecer? Emília abriu um bocejo maior que o do Quindim. Chega de frações, estou enjoada, já disse. Se o Visconde não muda de assunto, prego-lhe uma peça terrível. Ponho logo um fósforo nessas barbinhas de milho que ele tem no pescoço. Não precisa chegar a tanta violência, senhora Marquesa, respondeu o Visconde, frisando ironicamente a palavra Marquesa. Já acabei a lição de frações. Vou agora falar sobre as medidas ou sistema métrico. Não vai falar de coisa nenhuma, gritou tia Anastácia, aparecendo à porta da cozinha. São horas de jantar. Venham todos, fiz um lombinho com farofa que está mesmo um suco. Corram. Lombinho de porco com farofa e uma rodela de limão por cima era petisco de fazer vir água à boca, de modo que ninguém mais quis saber de aritmética naquele dia. Mas na tarde seguinte, a aula ao ar livre continuou. O Visconde tossiu 3 pigarros e disse: medir é uma das coisas mais importantes da vida humana. Os homens não fazem nada sem primeiro medir. Quem vai comprar chita numa loja obriga o caixeiro a medir um pedaço de fazenda. Alguém sabe o que é chita? C-H-I-T-A? Quem sabe, coloca nos comentários aqui embaixo. Vamos ver quem acha o que significa isso. Quem vai vender feijão no mercado da vila pesa-o antes de entrar em negócio. Pesar é medir. O automóvel que para numa bomba de gasolina a fim de encher o tanque faz o bombeiro medir a gasolina que entra. Sem essas medições seria impossível negociar. Se eu vou a uma casa e peço um pedaço de morim ou um pouco de açúcar, faço papel de idiota. Tenho de medir quantos metros de morim ou tantos quilos de açúcar. A base da vida dos negócios, portanto, é a medição. Mas todos os países tinham suas medidas, de modo que a atrapalhada era grande. Daí veio a ideia de organizar medidas que servissem para todos os povos. Os sábios começaram a estudar a questão. As medidas devem ser de 3 espécies. Temos de medir as coisas que têm comprimento, como uma corda, um pedaço de morim. Temos de medir os líquidos, como o querosene, o vinho, o leite, ou as medidas esfareladas ou reduzidas a pequenos pedacinhos, como o arroz, o açúcar, o café. Temos de medir o peso de certos materiais. Em primeiro, os sábios trataram de achar a melhor medida para as coisas que têm comprimento e inventaram um metro. Que é o metro? Vamos ver quem sabe? Metro é um pedaço de pau amarelo dividido em risquinhos que há em todas as lojas, respondeu Emília. Serve para medir chitas e para dar na cabeça dos fregueses que furtam cartéis de linha. Esqueceu-se do principal, Emília. Esqueceu-se de dizer que esse pau amarelo tem sempre o mesmo comprimento. Em qualquer país do mundo que você vá, encontrará sempre o metro das lojas com o mesmo comprimento. Mas para achar o comprimento que devia ter o metro, os sábios torceram a orelha. Era preciso encontrar uma medida fixa que os homens não pudessem nunca alterar. Então eles se lembraram de tomar a distância entre o Equador e o Polo Norte. Fizeram lá uns cálculos e acharam que teria 5.130.740 tuesas. Que é a tuesa? Era uma medida de comprimento usada na Europa. Mas se havia essa tuesa, para que inventaram o metro? A humanidade não ia vivendo muito bem com a tuesa? Não ia. O comprimento da tuesa era, como se diz, arbitrário, sem base, variando de um ponto para outro. Não prestava a tuesa. Eles mediram aquela distância em tuesas porque não havia outro meio. Acharam, como já disse, que a medida entre o Equador e o Polo Norte
era de 5.130.740 tatuevas, e então dividiram essa distância em 10 milhões de partes iguais. Tomaram uma dessas partes e deram-lhe o nome de metro. Quer dizer que um metro é a 10ª milionésima parte da distância entre o Equador e o Polo, e ponto. E pronto. Nunca mais poderia haver dúvida sobre o comprimento do metro. Quem o quisesse verificar era tomar outra vez aquela distância e dividi-la em 10 milhões de partes. A questão é, como é que eles mediram isso? Se você sabe como é que foi feito isso, coloque nos comentários aqui embaixo. Eu não faço ideia. Hei de fazer essa medição, disse Emília, para verificar se o metro de fita do Elias Turco está direito. O Quindim repetiu a sua risada africana. Quá, quá, quá. E que quer dizer metro? Perguntou o Narizinho. É uma palavra que vem do grego metron, medida. Temos na língua muitas palavras em que entra o metro, como termômetro, instrumento para medir a temperatura, barômetro, instrumento para medir a pressão atmosférica, cronômetro, instrumento para medir o tempo, etc. E o novo sistema de medidas ficou se chamando sistema métrico, porque a base dele é o metro. Depois de obtida a medida de comprimento, os sábios trataram de arranjar a medida de capacidade, isto é, a medida para os líquidos ou as coisas esfareladas. Inventaram um litro. Quem sabe o que é o litro? É uma lata velha e redonda em que os vendeiros medem feijão, disse Emília. Quindim fez de novo. Quá, quá, quá. Litro, explicou o Visconde, é o primeiro filho do metro. Depois de arranjado o metro para medir o comprimento os sábios arranjaram um metro quadrado para medir as superfícies. Um metro quadrado é uma superfície quadrada que tem 1 metro de cada lado. Depois arranjaram um metro cúbico para medir as coisas líquidas ou esfareladas. Um metro cúbico é um cubo que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Depois dividiram esse cubo em 1000 bloquinhos iguais. E cada um desses bloquinhos ficou sendo a milésima parte do bloco inteiro, ou um decímetro cúbico. Pois o tal litro é isso, um decímetro cúbico. Depois que desse modo foi seguida uma medida fixa para os líquidos, acabou-se a atrapalhação de medida sem base científica. Um litro é sempre a mesma coisa em qualquer país do mundo, não varia. É sempre um decímetro cúbico, ou a milésima parte do metro cúbico. Sim, senhor, exclamou a menina. Esses sábios eram uns danados. Arranjaram um jeito de botar os vendeiros na linha. Eles agora não podem fazer os litros do tamanho que quiserem. Restava ainda conseguir a medida fixa para as pesagens. Se quero comprar chumbo, por exemplo, não posso medir esse metal com 1 metro, nem com 1 litro. Tenho que usar a balança e pesá-lo. Mas qual devia ser a unidade de peso das balanças? Era outra atrapalhada do mundo. Havia toda sorte de peso. Havia onças e arrobas, e quintais, e oitavas, e libras, sempre variando de um ponto para outro. Como para medir o comprimento havia léguas e milhas e braços e varas, e côvados e palmos e passos e pés e polegadas, como para medir líquidos havia pipas e alquides e quartilhos, como para medir coisas secas e fareladas havia os alqueires e quartas, que a nossa gente da roça ainda usa, pelo menos na época de Monteiro Lobato. Se você mora na roça, coloque aqui nos comentários se você ainda usa essas medidas ou usa um só quilo. Litro, essas coisas. Metro. Tudo isso já não tem razão de ser. Depois do sistema métrico inventado pelos sábios. Para medir o comprimento, temos o metro, ou as divisões e multiplicações do metro. Para medir líquidos, temos o litro ou as divisões e multiplicações do litro. Para medir as coisas de peso, temos o quilo, que se divide em 1000 gramas. Ao falar em grama, os olhos do Quindim brilharam, e Emília veio com uma das suas. Se tem tantas gramas assim, o tal quilo não passa de um canteiro de jardim. Quindim repetiu o quá, quá, quá. O quilo e o grama, continuou o Visconde, são também filhos do metro. Os sábios tomaram 1 metro cúbico de água destilada e o dividiram em 1000 partes iguais.
cada parte ficou sendo 1 quilo. Depois de dividir 1 quilo em 1000 partes iguais, cada parte ficou sendo 1 grama. E os vendeiros agora têm de gramar ali no pasto. Tudo certo, não é assim? Nossa Senhora, exclamou Dona Benta. Até trocadilhos essa diabinha já faz. Visconde continuou. Depois de arranjado o metro, foi só dividi-lo em partes iguais para obter os decímetros e centímetros, e os milímetros. Decímetro é a 10ª parte do metro. Centímetro é a 100ª parte. Milímetro, 1000ª parte. Depois prepararam as medidas grandes. Fizeram um decâmetro que vale 10 metros, medida que ninguém emprega. Fizeram um hectâmetro que vale 100 metros e também não é usado. Fizeram um quilômetro ou 1000 metros, que é usadíssimo. Por que não são esses coitados que saber narizinho? Porque não são necessários. Com 1 metro quilômetro, os homens se arrumaram perfeitamente. É mais fácil, por exemplo, dizer 10 metros do que um decâmetro. Isso lá é, concordou a menina. E para o grama fizeram a mesma coisa. Dividiram-no em decigrama, centigrama e miligrama. Decigrama é a 10ª parte de um grama. Centigrama é a 100ª parte. Miligrama é a 1000ª parte. Depois vieram as multiplicações. Decagrama ou 10 gramas. Não pegou. Hectagrama ou 100 gramas. Também não pegou. E quilograma ou quilo, como se diz vulgarmente. Esse pegou como sarampo. Não há quem não use o quilo e também a tonelada, ou 1000 quilos. E o litro? O litro foi dividido em decilitro, ou 10ª parte de um litro. O centilitro, ou 100ª parte. E em mililitro, ou 1000ª parte. E pegaram? Nada disso pegou, ninguém usa. Como também ninguém usa as multiplicações do litro. O decalitro ou 10 litros. O hectolitro ou 100 litros. E o quilolitro ou 1000 litros. Fica mais fácil dizer logo 10 litros, 100 litros ou 1000 litros do que 2 decalitros, hectolitros e quilolitros. Pobre sábio, exclamou Emília. Perderam o latim. Latim não, protestou Emília. Perderam o grego, porque todas essas palavras estão me cheirando a grego. O Visconde confirmou que de fato eram palavras gregas, pois em grego quilo significa 1000, hecto significa 100 e deca significa 10. O metro, continuou ele, divide-se em 100 centímetros. Em cada centímetro divide-se em 10 milímetros. No método Elias Turco a gente vê muito bem essas divisões. E para medir terrenos? Perguntou Pedrinho. Medição de terrenos é medição de superfície. Um terreno é uma superfície de chão. Para a medida de superfície, os sábios tomaram, como eu já disse, o metro quadrado. E com 100 metros quadrados constituíram o are, que ficou sendo a unidade. E o tal hectare que a vovó tanto usa, ela diz que aqui no sítio tem 250 hectares. O hectare, respondeu o Visconde, corresponde a 100 ares, ou 10.000 metros quadrados. Mas entre nós, as medidas de terrenos que mais usamos ainda são as antigas. Temos o alqueire e a quarta. Pelo menos na época do Monteiro Lobato. Hoje não sei como é que está. Que eu saiba, usam mais o hectare. Um alqueire de terra é a superfície de chão onde cabe um alqueire de grão de milho plantados. Uma quarta de terra é o chão que leva uma quarta, ou 12 litros de milho. Mas isso não é medida exata, observou Pedrinho. Deve variar muito conforme a quantidade do milho e o modo de plantá-lo. Se eu plantar bem espaçado, tal alqueire de terra fica enorme. Muito certo isso. Mas o alqueire de terra já está fixado em metros quadrados. Tem, em São Paulo, 24.200 metros quadrados. Em Minas e outros estados tem o dobro. E a légua quadrada, Visconde? Já ouvi falar nisso, observou Pedrinho. A antiga légua, medida de comprimento que foi substituída pelo quilômetro, tinha um valor muito variável. A usada no Brasil, chamada légua da Maria, tinha 6.600 metros. Já a légua marítima, também usada pela nossa gente do mar, tinha 5.555 metros. Mas a légua comum, que ainda hoje usamos, tem 6.000 metros justos. Agora ensina a correspondência das medidas antigas com as métricas, pediu o menino.
Quantos gramas, por exemplo, tem uma libra? Quantos centímetros tem um palmo, etc. Não, respondeu Sabugo. Se ninguém ensinasse isso aos meninos, seria ótimo, porque se punha fim de uma vez a essas medidas antigas que não valem nada e só servem para atrapalhar a vida dos homens. Quem quiser medir coisas, use o sistema métrico decimal arranjado pelos sábios. O mais é bobagem. Para que estar enchendo a cabeça de vocês com coisas que já morreram? Bravos viscondes, nós não somos cemitérios, concluiu Emília. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos e volte amanhã nesse mesmo horário para ver o capítulo final de A Aritmética da Emília. Ok? Gostaram? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com o capítulo final e melhor possível.